Olá, eu sou o professor Dair, professor de matemática. Estamos trabalhando com cálculo 2, estamos na semana 11, trabalhando com mudanças de variáveis e integrais duplas. Na sequência, então, vamos para a resolução do exemplo 4.16 da apostila. Calcule a integral dupla sobre a região R da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado de x dy, sendo R a região triangular de vértices A, 0, B, 0 e C, 1. Aqui então está desenhado a região de integração no plano cartesiano XY. Então, esse triângulo de 0 na origem, aqui o ponto B, 0, e aqui o ponto C, 1. Como integrando aqui eu tenho uma raiz quadrada do x ao quadrado mais y ao quadrado, a sugestão interessante, então, de troca de variáveis seria para coordenadas polares. Então, trocaríamos o x por um r cosseno θ e um y por r seno θ, dx e dy por r dr dθ. Então, aqui nós temos a transformação t de rθ. Vamos trocar o x por uma expressão de rθ, r cosseno θ, o y por r seno θ, e cujo jacobiano é dado por j de t igual a r. Vamos para a resolução mais detalhada na forma manuscrita. Vamos para a resolução do exemplo 4.16 da apostila. O exemplo, então, pede para calcular a integral dupla sobre a região R da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado de x dy. A região R é definida pelos pontos A, B e C, A de coordenadas 0, aqui na origem, B de coordenadas 0 e C de coordenadas 1. Já fizemos aqui o gráfico, desenho da região de integração. Então, nós temos aqui uma região, essa região triangular. Não temos dificuldades de usar essa região triangular para integração. Nossa dificuldade, então, é integrar esta raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Qual é a sugestão aqui para resolver esta integral? Nós vamos usar a troca de variáveis x e y, coordenadas cartesianas, para coordenadas polares. Por quê? Porque aqui tem um x ao quadrado mais um y ao quadrado, e isso aqui então sugere para que a gente elimine esta raiz quadrada de uma forma mais simples, é utilizando coordenadas polares. Então vamos trocar o x por um r cosseno θ e um y por um r seno θ. Como a gente já sabe, dx, dy, os diferenciais dx e dy, vamos trocar por r, dr, dθ. Agora nós vamos fazer a interpretação. Então, aqui, se nós pegarmos a região R, delimitado pela fronteira composta por esses três segmentos, então vamos nomear aqui como R1, aqui esse segmento de reta como R2 e aqui como R3. E vamos determinar as imagens de R1, R2 e R3 em relação a essa mudança de variáveis para coordenadas polares. Nós temos também a relação que R é igual à raiz quadrada do x ao quadrado mais o y ao quadrado. E o θ eu posso dizer que é igual ao arco cuja tangente é y sobre x. Então, usando essas relações, agora nós podemos determinar as imagens desses segmentos de reta. R1. Então, R1, a informação que nós temos é que, nesse segmento de reta, o y vale 0. E o x está variando de 0 até 1. Então, anotando aqui que o x está variando de 0 até 1. Com essas informações, nós podemos determinar a imagem, vamos chamar de S1, em relação a Rθ. Então, se o y é 0, nesta relação, nós concluímos que o θ é 0. Θ é 0. E se o y é 0, nesta relação, então o r vai ser igual à raiz quadrada do x ao quadrado
cancela a raiz quadrada com quadrado, concluímos que o r é igual a x. E como o x está variando de 0 até 1, então o r aqui também vai variar de 0 até 1. Com essas informações de S1, então vamos passar aqui para o gráfico. Então nós temos que o θ vale 0 e o r vale o x. Como o x está variando de 0 até 1, então o r também vai variar de 0 até 1. Vamos fazer a representação em coordenadas cartesianas. Né? Aqui nós vamos colocar neste eixo aqui θ, e aqui nós vamos colocar o eixo r. Poderia ser invertido, mas para a interpretação fica mais fácil, neste caso, colocarmos o θ aqui e o r neste eixo aqui. Então, o θ vale 0. Onde é que o θ vale 0? O θ vale 0 são pontos em relação ao eixo r. E o r vai variar de 0 até 1. Então, vai daqui até, vamos dizer que é aqui. Então, a imagem de R1 pela transformação pelas coordenadas polares, então nós vamos ter como imagem de R1 esse segmento de reta, vamos chamar de S1. Vamos agora para R2. Então, R2, quais são as informações que eu tenho de R2? No R2, eu tenho aqui o x valendo 1. Todos os pontos aqui desse segmento de reta, o x vale 1. E o y está variando de 0 até 1. Então, a informação é que eu tenho que o y está variando de 0 até 1. Então, aqui eu concluo que S2, fazendo com que x1 aqui vale 1, então eu tenho que o r vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais o y ao quadrado. E o θ, eu posso dizer que o θ é igual ao arco cuja tangente vale y sobre x, como x é 1, então arco tangente de y. Concluímos então que r e θ estão relacionados em função do y. Poderíamos tirar uma relação de r e θ daqui dessas relações, mas fica mais fácil se nós pegarmos desta relação aqui, x igual a r cosseno θ, colocarmos aqui no lugar do x, colocarmos o valor do x, que é 1, então eu tenho que r vezes o cosseno θ é igual a 1. Fica mais fácil. E com isso, passando o cosseno para cá, eu tenho que o r vai ser igual a 1 sobre o cosseno θ. Por outro lado, nós sabemos que 1 sobre o cosseno θ é igual a secante de θ. Como nós sabemos que o y está variando de 0 até 1, então quando o y vale 0, aqui o meu θ vai valer 0. Quando o y vale 1, qual é o arco cuja tangente é 1? Nós concluímos que é 45 graus ou π quartos. Já nesta relação aqui, eu tenho que o r, quando o y vale 0, então o r vale 1. Já quando o y vale 1, o r vai valer raiz de 2. Então, esta relação r igual a secante de θ tem como ponto de partida θ igual a 0, r igual a 1. Então, aqui voltando aqui no gráfico, onde o θ é igual a 0 e o r é igual a 1. Então, seria esse o ponto aqui. Já o ponto final da curva seria em θ igual a π quartos e r igual a raiz de 2. Então, vamos localizar aqui um θ igual a π quartos, correspondente em coordenadas cartesianas. Aqui eu vou colocar um r igual a raiz de 2. Então, eu tenho esse ponto θ π quartos relacionado ao r raiz de 2.
Então, na representação da curva imagem de R2, é uma curva que vai desse ponto 0, 1, até esse ponto π quartos raiz de 2. E qual é a curva? A curva é a relação na qual R igual a secante de θ. Então, como a gente sabe, a secante de θ é uma curva em U, então aqui eu tenho uma curva desse tipo assim. Então, esta curva R igual a secante de θ. Aqui nós temos a curva S2, chamada assim S2. Então, a imagem de R2, esse segmento de reta aqui, me deu esse segmento de curva S2, dado por esta relação R igual a secante de θ. Agora, seguindo então para o terceiro segmento R3, então aqui eu tenho R3, as informações que eu tenho do segmento R3 é que o y é igual a x, y é igual a x. E o y como o x estão variando de 0 até 1. Então aqui eu tenho a variação do x e do y de 0 até 1. Com essas informações, nós vamos pensar o que vai acontecer, qual é a imagem S3. Com a informação de que y igual a x, então aqui o y igual a x, aqui nessa divisão vai dar 1. Então a pergunta é, quem é o θ, tal que o arco cuja tangente dá 1? Concluímos que o θ é igual a π quartos. E por outro lado, se o y é igual a x, então aqui eu vou ter x ao quadrado mais x ao quadrado, ou y ao quadrado mais y ao quadrado. Então o r vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais x ao quadrado, ou 2x ao quadrado, ou raiz de 2x. Como o x está variando de 0 até 1, então o r vai variar de 0, quando x é 0, vale 0, e quando x é 1, vai valer raiz de 2. Portanto, o segmento S3, de coordenadas θ, π quartos e R0, então, θ, π quartos e R valendo 0, é este ponto aqui. E o outro ponto é θ, π quartos até raiz de 2. Então, seria esse ponto aqui. E o segmento, então, é um segmento de reta. Então, esse segmento de reta relacionando esses dois pontos. Esse segmento aqui, então, vai ser o nosso S3. O S3, então, esse segmento de reta, é a imagem de R3 por esta relação aqui, trocando o x e o y por coordenadas polares. O que fica uma pergunta, aqui eu tenho a região S, delimitada por S1, S2 e S3. E esse segmento de reta aqui que está entre 0 e π quartos. Se nós pensarmos aqui eu tenho, nesse segmento aqui, o R vale, em qualquer um desses pontos aqui desse segmento, o R vale 0. Então, olhando para cá, se o R vale 0, o x vai valer 0 e o y vai valer 0. Se eu pensar numa transformação de S para R, então todos esses pontos aqui vão ter como imagem o ponto A, a origem 0, 0. Então, o ponto A, 0, 0, vai me dar a imagem como segmento de reta, vou chamar de S4. S4. Na qual o R vale 0 e o θ é uma variável que vai de 0 até π quartos. E aí, com isso, a gente fecha aqui a região S. Mas aí fica a pergunta, mas a transformação não tem que ser injetora? Sim, a transformação da região R para S tem que ser injetora. Mas nesta situação, basta que a gente faça
este ponto aqui como um ponto aberto. Então a região R não tem esse ponto, e a região R sem esse ponto com esse ponto vai ter a mesma área, e vai dar o resultado a mesma integral, e com isso eu teria esse segmento aqui como sendo um segmento aberto. Então seria fechado em S1, S2 e S3, e esse segmento S4 seria um segmento aberto. Com isso eu tenho uma transformação de R para S como sendo uma transformação injetora, e não vai ter diferença na integral se eu deixar aberto aqui no ponto A e nesse segmento de 0 a π4 como aberto também na região S. Por isso, então eu posso até considerar o ponto ali pela integral não tem diferença, e aqui esse segmento de reta como sendo a fronteira da região S. Definindo então qual é a região de transformação da região R para a região S, através da mudança de variáveis de coordenadas cartesianas x e y para coordenadas polares R e θ, na qual a gente troca então x por r cosseno θ, y por r seno θ, os diferenciais dx dy por r dr dθ, ou eu tenho essa relação que o r vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais o y ao quadrado, e o θ é igual a arco tangente do y sobre x. Em vez de integrar sobre coordenadas cartesianas sobre esta região R, agora nós podemos integrar sobre a região em coordenadas polares sobre esta região S. Note que aqui, esta região aqui, nós estamos trabalhando com coordenadas θ e r da relação de coordenadas polares, mas a representação aqui no sistema é um sistema cartesiano. Se eu for fazer uma representação desses pontos aqui em coordenadas polares, a minha região seria esta mesma região. Eu teria que o R variando da origem até esse segmento aqui, e o θ eu teria uma variação de 0 a π4. Então a minha variação seria de 0 até π4, que é a variação do θ que eu tenho aqui. Então todos esses pontos aqui desse triângulo, que eu tenho aqui em coordenadas cartesianas, x, y, eu posso escrever todos esses pontinhos aqui desta região em coordenadas polares r e θ. Já essas coordenadas r e θ, esses pontos aqui em coordenadas polares, eu posso representar em coordenadas cartesianas, que nós fizemos aqui, θ, r, ou r, θ. Fizemos no sentido θ e r exatamente para interpretar esta curva aqui, que é a curva da secante, o pedaço do gráfico da secante. Vamos para uma simulação da transformação desta região R do plano XY para o plano θ e r em coordenadas polares. Fizemos uma simulação da transformação da região R, que está aqui nesse triângulo representado no plano x, a, y, plano cartesiano. Discretizamos aqui esta região R em pontos nas linhas verticais. Fizemos a transformação desses pontos nas linhas verticais em pontos aqui do plano cartesiano de θr. Então, essas linhas na vertical vão dar essas curvas aqui no plano θr, no plano cartesiano θr. Aqui nós temos a representação dos pontos da região R, só que aqui está em coordenadas polares. Esses pontos aqui que estão representados em coordenadas polares, em R e θ, então aqui nós representamos esses mesmos pontos, só que agora no sistema cartesiano θr. Aqui então nós pegamos essa linha, transformamos nessa curva, agora a segunda linha, nessa segunda curva. Aqui também no sistema polar, então nós temos aqui a representação dessas linhas aqui no sistema polar.
Note que eles vão espalhando os pontos aqui, por quê? Porque aqui eu tenho menos pontos nas linhas, então aqui vai espalhando os pontos nesta região S. Então aqui transformou todos os pontos da região R nesses pontos aqui na região S. Aqui nós temos outra simulação, nós agora discretizamos a minha região S com as curvas e pegamos a transformada inversa, então transformamos essas curvas nas linhas na vertical aqui na região R. Então, cada vez mais próximo nós vamos chegar nesta linha de baixo aqui, que nós temos o problema que é da transformação desta linha, que ela não é injetora. Então, a cada vez mais que nós se aproximamos desta linha aqui, mais próxima nós estamos da origem. E os pontos eles vão se acumulando aqui nesta linha na vertical, no triângulo da região R. Chegamos aqui na última linha agora, esses pontos, então a transformada desses pontos de 0 a π quartos, então todos esses pontos discretizados aqui, a imagem me deu em cima do ponto da origem 0, 0. Então, quando eu tenho a transformada desse ponto 0 da minha região, a transformada desse ponto vai gerar esta linha de 0 a π quartos. Aqui eu tenho uma outra simulação na qual a gente pode colocar um θ constante e na linha vertical, então, para um determinado θ, eu vou ter um valor de R. Para cada uma dessas linhas, eu tenho a representação aqui no triângulo. Então, para esse dado θ, eu vou ter um ângulo aqui em coordenadas polares. E a altura R seria a distância desse ponto até a origem, conforme a representação em coordenadas polares. Então, aqui eu tenho a representação em coordenadas cartesianas de θr, e aqui eu tenho a representação do triângulo da região R em coordenadas cartesianas x e y, ou em coordenadas polares θ, que é o ângulo dessas linhas, e R, que é a distância de cada um desses pontos até a origem. A partir desse momento, nós vamos pegar esta região S e aplicar então a troca de variáveis de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, só que com a interpretação gráfica aqui em coordenadas cartesianas para θ e R. Seguindo então a minha integral, aqui eu tenho integral sobre R, vou integrar sobre S, então vai ser integral dupla. Aqui eu tenho a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a R. dx dy nós podemos trocar por R dr dθ. E os intervalos de integração, então, nós vamos primeiro integrar em R. Então, a variação de R em coordenadas cartesianas vai variar de 0, R igual a 0, até a curva R igual a, como nós já determinamos, esta curva pode ser dada por R igual a secante de θ. Então, a minha integral em R vai de 0 até secante de θ. E a variação do θ vai de 0 até π quartos. Então, aqui θ vai de 0 a π quartos. Então, resolvendo essa integral, aqui eu tenho R vezes R, R ao quadrado, dr. Então, R ao quadrado dr. A integral vai ser igual a integral de 0 a π quartos, dr ao quadrado dr, fica R ao cubo sobre 3, variando de 0 a secante de θ, vezes dθ. Então, fazendo essa variação, trocando R por secante de θ, então eu fico com a integral de 0 a π quartos, da secante ao cubo de θ sobre 3,
menos zero, não há necessidade de colocar, vezes dθ. Então, a integral da secante ao cubo de θ dθ, nós resolvemos isso em separado em outro vídeo. Acompanhe o próximo vídeo da resolução da secante ao cubo de θ dθ. Então, pegando o resultado de lá, trazendo para cá, eu vou ficar com 1/3 vezes... Agora, a integral da secante ao cubo de θ dθ é igual a 1/2 da secante de θ vezes a tangente de θ, mais 1/3 de novo, vezes 1/2 de novo, do neperiano do módulo da secante de θ mais a tangente de θ. Tudo isso variando de 0 a π quartos. Então, o resultado vai ser igual a 1/3 vezes 1/2, eu tenho 1/6, vezes a secante π quartos, vezes a tangente de π quartos, mais neperiano da secante de π quartos, mais a tangente de π quartos, menos, como aqui a secante de 0 é 1, mas a tangente de 0 é 0, então esse termo vai dar 0. Aqui a secante também aqui é 1 e aqui a tangente é 0, então aqui vai dar 1, neperiano de 1 é 0. Então, quando substituirmos o θ por 0, toda essa expressão aqui vai dar 0. Então, aqui nós vamos ter 1/6 vezes, como aqui a secante de π quartos, 45 graus, é raiz de 2. Aqui eu tenho a tangente de 45 graus π quartos, é 1 vezes 1, mais o neperiano. Secante de π quartos também equivale a raiz de 2. Aqui a tangente de π quartos é 1. Então, com isso, a gente encerra aqui o resultado ficando com 1/6 vezes a raiz quadrada de 2 mais o neperiano da raiz quadrada de 2 mais 1, que é o resultado, então, desta integral dupla sobre a região R em coordenadas cartesianas da raiz quadrada de x² mais y² de x dy, trocando para coordenadas polares, fazendo a interpretação aqui, transformando a região R nesta região S, lembrando que aqui a representação também está em coordenadas cartesianas, e aí resolvendo dessa forma fácil, só tendo essa integral da secante ao cubo aqui, que foi feito em outro vídeo, e aí chegamos nesse resultado, 1/6 vezes raiz quadrada de 2 mais o neperiano da raiz quadrada de 2 mais 1. Esta foi uma resolução da forma mais detalhada. Aqui nós temos uma resolução mais sintetizada. Como o x é igual a r cosseno θ, temos então que o x, quando o x vale 1, então 1 vai ser igual a r cosseno θ. Passando o cosseno para cá dividindo, então o r vai ser igual a 1 cosseno θ, que 1 sobre cosseno θ nós sabemos que é igual a secante de θ. Assim, para o θ, a variação do θ vai de 0 a π quartos, e o r, a variação vai de 0 até a secante de θ. A integral dupla sobre r da raiz quadrada de x² mais y² de x dy, trocando para coordenadas polares, r e θ. Aqui então nós temos a raiz quadrada de x² mais y² troca por r ao quadrado. A região de integração, então, vamos integrar em relação a r e θ, o r variando de 0 a secante de θ, depois o θ de 0 a π quartos. Aqui o r ao quadrado com a raiz quadrada a gente simplifica, ficando r vezes r, ficando então r ao quadrado dr. A integral de r ao quadrado dr, r ao cubo sobre 3, variando de 0 a secante de θ. Substituindo o r por secante de θ, trazendo-se 3 no denominador para frente, fica 1/3 vezes a integral de 0 a π quartos da secante ao cubo de θ dθ. Esta integral da secante ao cubo de θ dθ foi feita em separado, então assista o vídeo
no próxima parte aí da apresentação, na qual a integral da secante ao cubo de θ dθ vai ser igual a 1/2, que multiplicando por 1/3 fica 1/6 da secante de θ vezes tangente de θ, mais neperiano da secante de θ mais a tangente de θ. Tudo isso variando de 0 a π4. Substituindo θ por π4, eu vou ficar aqui com a secante de π4. Então é a raiz quadrada de 2, tangente π4 é 1, resultando em raiz quadrada de 2. Aqui a secante de θ de π4 é a raiz quadrada de 2, a tangente π4 é 1, então fica neperiano da raiz quadrada de 2 mais 1, menos, agora trocando o θ por 0, aqui então a tangente de 0 dá 0, e aqui eu vou ter tangente de 0 é 0 e a secante de 0 é 1, e o neperiano de 1 vai dar 0. Então toda essa expressão, quando θ igual a 0, vai dar 0. Resultando então no final 1/6 vezes a raiz quadrada de 2 mais o neperiano da raiz quadrada de 2 mais 1. Este, então, é o resultado desta integral dupla sobre a região R da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado de x dy. Então, com isso, nós encerramos este vídeo e esperamos vocês numa outra oportunidade.